A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui o pastor Mário Sérgio, em mais um devocional do culto matutino. A palavra do Senhor nesse dia está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Diz assim: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, temos algumas verdades aqui nesse versículo. Primeiro, que não é uma coisa aleatória, não é algo que nós estamos falando como se fosse uma loteria. Não estamos lançando palavras aos ventos. É uma coisa certa. O apóstolo Paulo, quando se dirige aos Filipenses, ele diz assim: tendo por certo isto mesmo. Ou seja, tenham certeza disso. Não tenham dúvida disso. É interessante, irmãos, que tem coisas que nós temos dúvida. Uma das dúvidas comuns de se ter é se Deus de fato está no controle da nossa vida. Alguém pode se escandalizar com o que eu falei agora, mas eu acredito que a maioria das pessoas que servem a Deus já se fizeram essa pergunta. Algum dia, pelo menos. Será que Deus está à frente? Será que de fato Ele está no controle da minha vida? Será que as coisas realmente estão acontecendo em conformidade com a vontade dEle? Irmãos, eu quero lhe dar uma resposta. Sim, está acontecendo em conformidade com a permissão de Deus. Se você é um crente fiel, se você está se esforçando para ter uma vida de santidade, não tenha dúvida de que Deus está no controle de tudo. E é interessante que o versículo ele vai além desse questionamento. Ele não só traz a certeza ao nosso coração de que Deus está no controle de tudo, como também ele justifica o que aqui, ele tem a função do porquê. É assim, porque aquele que em vós começou a boa obra, ou seja, a quem nós entregamos a nossa vida. Primeiro, que é uma coisa certa. Segundo, a explicação do apóstolo Paulo no versículo, ele inclui aquele que em vós começou a boa obra. Quem começou a boa obra na minha vida foi Jesus Cristo. Foi Deus por meio do Espírito Santo. É assim, irmãos, desde o dia que eu decidi entregar minha vida a Cristo, que quem está trabalhando em mim dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Daí o apóstolo Paulo, ele falando aos Filipenses, ele diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tem duas coisas. Primeiro, que tudo que está acontecendo na nossa vida nada mais é do que Deus aperfeiçoando o que Ele já começou. Quando nós entregamos Jesus, inicia-se um processo de moldagem do nosso caráter, nos preparando para nos encontrar com Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. Ele começou a obra. E tem mais, Ele a aperfeiçoará. Jesus Cristo aperfeiçoará a obra. O Espírito Santo que trabalha em nós, ele aperfeiçoará esta obra. Ele trabalhará para nos moldar. Ele está trabalhando para nos preparar para encontrar com Jesus. Tudo que acontece, ou talvez você que está ouvindo esteja precisando de uma resposta de Deus, eu quero lhe dizer, tudo que está acontecendo é Deus lhe moldando, né? É Deus lhe aperfeiçoando. Por que que Deus permite que determinadas pessoas cruzem o nosso caminho?
Por que que Deus permite que determinadas situações se levantem na nossa vida, seja contra ou a favor? É porque nós estamos no processo de aperfeiçoamento e nós temos que entender isso. O problema não é o marido, o problema não é a esposa, o problema não são os filhos, o problema não são as pessoas que estão em volta. A questão não é um problema, a questão é Deus aperfeiçoando. É Deus permitindo, irmãos, uma queda que nós levamos aqui, dificilmente nós vamos levar novamente em sã consciência, porque nós já sabemos as circunstâncias daquela queda. Se repetimos, é por falta de sabedoria, mas não é por falta de trabalhar de Deus. E tem mais, nós, quando levamos uma queda, nós tanto adquirimos experiência em relação àquela situação, ou pelo menos quando levamos um susto, e essa experiência que nós adquirimos, ela tanto serve para nos mudar, como para mudar pessoas que estão à nossa volta. E por fim, eu quero lhe dizer que aquele que nos chamou, não é aquele que começou a boa obra, o Espírito Santo de Deus, é uma coisa certa, não é? Ele vai continuar aperfeiçoando. Agora sim, irmãos, não espere um resultado do dia para a noite. Não faça isso não. Não espere o resultado do dia para a noite, não. Uma vez eu fui visitar uma pessoa de uma igreja onde eu servia ao Senhor, e cheguei lá e perguntei àquele homem: por que você vive se desviando? Você vai para a igreja um dia, está tão bem, dando glória a Deus na igreja, então é uma coisa tão bonita, de repente se desvia. Daí ele disse assim: pastor, é porque é assim, eu estou todo errado. E eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria que Deus fosse, quando eu fosse na igreja, Deus dissesse, falasse, usasse um profeta e dissesse: você, fulano, você precisa fazer isso, isso e isso na sua vida. Eu queria uma pessoa assim de fora, queria que Deus falasse e fosse uma pessoa de longe. Eu lembro que naquela oportunidade, primeiro, antes de responder ele, eu brinquei para quebrar o clima. Eu disse assim: ora, você sendo do Sul, Deus manda uma pessoa lá do Nordeste como eu para falar para você, o que é que você quer mais? Você quer uma pessoa da China? E ele riu, né? Disse: esse pastor tem cada uma. Eu disse: tem outro detalhe, querido. Você está todo errado e você vai para a igreja. Qual é a mensagem que você quer ouvir da parte de Deus? A mensagem não pode ser outra senão se conserte, senão se arrependa dos seus pecados. E tem mais, não existe palavra de Deus maior para a nossa vida do que as Santas Escrituras. E você ainda quer mais uma pregação como nós tivemos no culto que você esteve na igreja? Você ainda quer que um profeta se levante individualmente para você? Aí eu falei: olha, você quer chegar a esse ponto que Deus levanta alguém para citar o seu nome? Então faça o seguinte, comece sendo fiel a Deus. Porque o processo que nós entramos quando nós aceitamos Jesus não é um processo que do dia para a noite. Não. A Bíblia diz assim: ele aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então preste bem atenção. O que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ou seja, ele vai nos ensinar, seja por palavra, seja por permissão, muitas vezes. Agora, tenha por certo que até o dia de Jesus Cristo, nós vamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Não perca a paciência. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme nem tosqueneja. E o Espírito Santo de Deus é Deus. Enquanto nós estamos cansados, dormindo muitas vezes, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está cuidando da nossa vida e está moldando o nosso caráter. Então, irmãos, aceite o trabalhar de Deus na sua vida. Desde o dia que você aceitou Jesus, Ele é quem manda em você. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te louvo por mais um dia na tua presença. Te agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida dos teus servos, dos teus filhos.
Te agradeço pela família dos teus servos. Te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem livrado cada um de nós, que o Senhor tem nos providenciado sustento, que o Senhor, ó Deus amado, tem nos dado livramentos dos quais muitos nós nem contemplamos com os nossos olhos físicos, mas nós te agradecemos porque temos certeza que o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. Senhor, que neste dia nós possamos ter sabedoria e entender, Senhor, o teu trabalhar, entender, ó Deus amado, o moldar do agir do teu Espírito Santo em cada um de nós. Meu Deus, abençoa aqueles que se entristeceram ontem, que eles hoje possam encontrar alegria. Aqueles, ó Deus amado, que a sentir o coração apertado ontem, ó Deus, pelo agir sobrenatural do teu Espírito Santo. Ó Deus, alguma coisa que contraria muitas vezes a nossa vontade, alguma coisa que muitas vezes o Senhor permite acontecer para nos moldar. Ó Deus, abençoa os teus servos, que cada um de nós possamos entender o teu agir sobrenatural, que o reflexo esteja sobre a nossa casa. Quando observarmos a nossa casa abençoada, nós vamos ver, eu sofri para ver a minha casa abençoada. Eu passei provas para entender que eu deveria agir diferente, que eu deveria ser mais fiel aqui, melhorar ali, mas tudo para a glória do meu Deus. Abre os olhos do entendimento, Senhor, e que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, embora reconheçamos que tudo isso dura e durará até o dia da vinda do teu único Filho, que é Jesus Cristo. Nos concede um dia de paz e de bênção na tua presença. Abençoa aqueles que estão trabalhando, abençoa aqueles que estão em casa, abençoa aqueles, Senhor, ó Deus amado, que são tementes a ti e que, assim como eu, esperam de ti o socorro. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos tenham mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.